da carne. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Números. Livro de Números. Mas antes de lermos, irmãos, queria fazer algumas perguntas. Queria saber, você crê em Deus? Você crê que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas? Que Ele é poderoso? Que Ele é infinito, suficiente? E que Ele tem o poder de todas as coisas em suas mãos? Você crê em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele também é Deus, e que Ele se esvaziou de si mesmo, se tornando homem e habitando no meio do seu povo, e que foi levado à cruz por mim e por você, para que eu e você estivéssemos aqui essa noite? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Espírito Santo, que também é o mesmo Deus e que Ele habita dentro de nós, que Ele é o nosso Consolador, que Ele nos ajuda a cada dia, que Ele nos convenceu do nosso pecado, tirou do lamaçal do pecado as nossas vidas e trouxe para a sua maravilhosa luz e transformou a nossa vida? Você crê? A resposta, irmãos, que a gente espera é sempre afirmativa no meio do povo de Deus. Porque, irmãos, nós temos o Espírito Santo e Ele que traz a nossa memória faz com que nós venhamos a ser convencidos desse Deus. Mas muitas pessoas não têm o Espírito Santo e não compreendem da mesma forma que nós. Outro dia eu vendo um vídeo na internet, uma jovem falando muito mal de Deus. E ela disse, como pode eu, sendo humano, infinito, não ter poder, não ser rica, mas vendo uma pessoa necessitada, passando fome, vou ali e ajudo. Como pode um Deus tão poderoso e bom não ajudar as pessoas também? Isso, irmão, me incomodou um pouco. Mas eu lembrei de uma ilustração. Essa ilustração ficou marcada na minha memória, porque justamente eu trabalho nessa área. Foi um senhor cristão, ele chega numa barbearia e ele é logo recebido pelo barbeiro. E o barbeiro pede para que ele se sente para começar o corte e fala como ele quer o corte. Ele explica ao barbeiro que quer cortar o cabelo, fazer a barba. E o barbeiro prontamente começa a fazer o serviço. E o senhor cristão, ele começa a falar de Deus para o barbeiro. E o barbeiro, nesse momento, ele interrompe a fala e diz, pare, eu não creio nesse Deus. E o senhor cristão olha para o barbeiro e diz, mas como pode? Como é que isso pode acontecer? Como você não crê no Deus que Ele fez todas as coisas, tudo indica a sua existência? Ele disse, não é verdade. Porque se Deus é como você fala, um Deus bom e poderoso, Ele não deixaria que catástrofes da natureza acontecessem e tantas pessoas viessem a morrer. Ele não deixaria que pessoas boas passassem por dificuldades, passando até fome. Ele não deixaria que pessoas viessem a ficar enfermas e sua família padecer de sofrimento. Eu não acredito nesse seu Deus. E o senhor cristão, ele olha para ele e imagina dizendo, como eu posso fazer com que essa pessoa venha mudar o seu entendimento, o seu pensamento? Tudo que eu falar para ele agora, ele não vai escutar e ele vai dizer que é mentira. Tudo que eu falar da Bíblia, ele vai dizer que é mentira. E ele paga o serviço, agradece e sai com a cabeça baixa, entristecido.
E ao sair da barbearia e ir caminhando para a sua residência, ele, quando dobra uma rua, numa esquina, ele encontra um mendigo, todo sujo, com a barba grande, sem fazer, cheia de nó, o cabelo sujo e sem corte nenhum, aquele cabelo enorme. E ele chega para esse mendigo e diz: olha, eu quero te ajudar, eu vou pagar o seu corte, eu vou pagar o seu cabelo, eu vou pagar a sua barba, eu vou levar na barbearia que eu acabei de sair. Mas antes eu queria te pedir que você deixasse eu falar sobre a sua situação ao barbeiro. E o mendigo, feliz que ia ganhar o corte, ele permite que o homem, o cristão, falasse. E aquele senhor cristão leva o homem à barbearia, e chegando lá, ele abre a porta, o barbeiro olha para ele, não entende direito, porque vê ele com o senhor, mas vai atender. E quando ele vai cumprimentar o senhor olha para ele, o senhor cristão, e diz: olha, barbeiro não existe. O barbeiro, essa sua profissão não existe. E o barbeiro, rindo, debochado, diz: como não existe a minha profissão? Eu acabei de cortar o seu cabelo, fazer sua barba. Ele disse: não, a sua profissão não existe. A profissão de barbeiro não existe. Porque se a profissão de barbeiro existisse, não existiria pessoas como essa, como esse mendigo, com esse senhor, com cabelo sujo, grande, sem corte, cheio de nó e a barba sem fazer. E o barbeiro olha para ele rindo e diz: mas essas pessoas existem dessa forma porque elas não me procuram, não procuram o barbeiro. E o Senhor olha para ele e diz: exatamente, da mesma forma, Deus existe. O problema é que as pessoas não o procuram. Nós, irmãos, muitos estão deixando de procurar o Senhor. E hoje, dia de carnaval, essa semana, nós podemos observar que tantas pessoas buscam a festa da carne, buscam saciar seus prazeres, mas esquecem do Criador. E quando chega a enfermidade, as doenças, as dificuldades da vida, querem culpar a Deus pelos seus próprios maus. Vamos ler comigo Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Versículo 4, irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a virar a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Senhor Deus, querido Pai, queremos te louvar, Deus, pela tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Obrigado, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito no meio do teu povo, Deus. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito Santo.
visitar cada uma pessoa, Senhor, que tem o seu coração fechado. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Deus, ali quebrantando pessoas, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar usando as nossas vidas, Senhor, para levar essa mensagem do Teu Evangelho, Senhor, a cada pessoa necessitada, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, se nós olhar para esse texto, ele, ao ler bem rápido, ele pode ser bem explicativo. Nós podemos entender que naquela época o povo de Israel, ele murmurava algumas vezes, pecava contra Deus. Se nós lermos uns versículos anteriores a esse, nós podemos perceber que o povo de Israel estava saindo de uma vitória. Mas mesmo assim, irmãos, era insuficiente para aquele povo. Eles não entendiam porque Deus tinha tirado eles do Egito para estar passando por provações no deserto. Porém, Deus nunca deixou lhes faltar nada. E como nós lemos aqui, nós podemos observar que Deus, Ele castiga o povo. Mas uma coisa bem interessante, irmãos, é que para o povo de Israel olhar para essa serpente e vir a ser curado, é um pouco difícil. Não é difícil para a gente que estamos aqui hoje lendo essa palavra, mas naquela época, naquele contexto, aquele povo tinha um ensinamento diferente. Eles eram ensinados de pai para filho, e os pais passavam para os filhos, e os filhos passavam para os seus filhos. Todo o ensinamento da Bíblia, desde o Jardim do Éden. E aquelas pessoas, o povo de Israel, eles tinham o entendimento que a serpente não trazia lembranças boas, porque lá no Jardim do Éden, a serpente induziu ao homem a pecar contra Deus. E lá podemos ler aqui no versículo 3 de 15, que Deus põe inimizade entre o homem e a serpente, e inimizade entre seus descendentes. Nós podemos ler aqui, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, irmãos, o povo de Israel, ele tinha esse entendimento que a serpente não era algo a ser bem visto. E justamente Deus faz com que a serpente saia no deserto para atacar o povo de Deus. Outro ensinamento que o povo de Israel tinha sobre as serpentes é que a antiga serpente se chamava Satanás. Eles sabiam que Satanás era considerado, era simbolizado como uma serpente. E podemos ler isso em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, que diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, irmãos, o povo de Israel, ele tinha essa percepção que a serpente não era boa. E Deus agora coloca o povo na prova, porque pecaram, porque murmuraram contra o povo de Deus. E, irmãos, agora Deus pede para Moisés fazer uma serpente. E para o povo de Israel não era fácil olhar para a serpente e crer que iam ser salvos. Mas Deus levantou a serpente e disse: através da serpente eu farei milagre no meu povo. E todo aquele que olhasse para a serpente e cresse que Deus ia curar, esse era curado, irmãos. Mas não era fácil. Pedi aos irmãos para abrir no livro de Jó, no livro de João, do Evangelho de João. No capítulo 3, versículo 14 e 15. João relata aqui nesse texto, irmãos, que Jesus esteve com Nicodemos. E agora ele fala e diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Irmãos, Jesus Cristo, ele faz aqui uma correlação com aquela passagem em Números, porque aquele símbolo daquela serpente era uma tipificação de Cristo. E Cristo agora ele diz, olha, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar seja salvo. O interessante, meus irmãos, é que naquela época do Egito, que o povo de Israel pecou, Deus fez com que saíssem cobras, serpentes venenosas, abrasadoras. E Deus pede para Moisés fazer uma serpente sem veneno, uma representação daquelas serpentes, mas sem o veneno, para que todo aquele que olhasse fosse sarado. E agora Jesus diz, ele sendo Deus, que se esvaziou de si mesmo, ele vindo ao mundo, ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Uma representação do ser humano pecador, detido de todo pecado e toda maldade, aqueles que não tinham mais direito, que foram destituídos da glória de Deus. Jesus diz, olha, todo aquele que olhar para mim agora será salvo. E Romano diz, porque todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus foram. Deus, em sua infinita misericórdia, olhou para mim e para você e disse, não deixarei o meu povo pagar o preço. E Deus se esvaziou de si mesmo, se humilhou em figura de homem e morreu como sacrifício por nossos pecados. Irmão, nós temos agora esse livre acesso ao trono da graça. E nós, irmãos, temos esse direito de estarmos louvando e engrandecendo o nome de Deus. Porque Deus nos chamou do nosso lamaçal, tirou as nossas feridas, limpou a nossa sujeira e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Muitas das vezes, irmãos, não acreditamos que Deus ainda possa fazer milagres no nosso meio. Muitas das vezes desconfiamos, duvidamos. E eu me lembro de uma ministração aqui na igreja, que foi por uma série chamada Por que, meu Deus? E nós podemos ver que nós, infinitos pecadores, muitas das vezes queremos jogar a nossa culpa em alguém. Muitas das vezes, de maneira sutil, ou até mesmo sem perceber, culpamos Deus. Muitas vezes falamos, por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Falamos diretamente com Deus, culpando por uma coisa que nós merecemos, por uma coisa que nós tínhamos que pagar. Mas muitas das vezes, de maneira sutil, dizemos, eu não consigo entender porque eu estou passando por tanta dificuldade, eu não consigo entender porque eu sofro tanto, porque eu sirvo na igreja, eu louvo o Senhor, eu vou todos os dias e todas essas coisas estão acontecendo comigo. E eu lembrei dessa mensagem, dessa série, por que, meu Deus? Por que essas coisas acontecem comigo? Irmão, nós precisamos entender que nós somos culpados, que nós somos merecedores de toda a condenação, de todo o sofrimento. E Deus, por sua misericórdia, sua infinita misericórdia, Ele olha para nós com amor e diz, não, eu não vou deixar isso acontecer com meu filho. Em Efésios 2, capítulo 4 e 5 diz, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Então, irmão, Deus olhou com misericórdia para nós e pela graça Ele nos concede a salvação.
algo que não merecíamos, algo que estava distante de nós, mesmo com aqueles rituais daquele tempo, para pagar os pecados, não cobria. E Jesus veio como sacrifício vivo, como ovelha muda, foi ao matadouro e foi crucificado por mim e por você. Dessa maneira, irmão, nós temos motivo de nos alegrar. Muitos, como o Mateus falou aqui, muitos cristãos deixam de ser cristão nessa época do ano para poder pular, para poder festejar, para tentar saciar um vazio que não foi completado ainda. E essas pessoas, irmãos, não entenderam realmente o Evangelho de Cristo, não entenderam que Cristo morreu por ele. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo é a nossa única esperança, que Cristo é a nossa única felicidade. Eu fico triste, irmão, quando vejo pessoas deixando de servir, deixando de buscar o Senhor na sua casa por motivos fúteis. Quando eu me converti, eu aprendi que servir na casa do Senhor era prioridade, era a maior alegria das nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, familiares ficavam entristecidos com a nossa família, ficavam com raiva porque marcavam suas confraternizações, suas festas no dia de domingo. E quando convidava a nossa família, a gente diz, não vamos, porque a casa do Senhor é a prioridade. Algumas pessoas entendiam, outras ficavam aborrecidas da nossa própria família. E só um familiar da gente que mudou a data das suas comemorações para o sábado, justamente para que nós pudéssemos participar. Só uma pessoa entendeu. Mas a nossa prioridade é Cristo. A prioridade da igreja é Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo, ele dá muitas vantagens. O mundo, ele dá muitas alegrias. Mas essas alegrias, irmãos, e essas vantagens são passageiras. Nós precisamos entender que a verdadeira alegria, a alegria que completa as nossas vidas, está em Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que servir na casa do Senhor é mais importante até que a minha própria vida. Porque Deus nos chamou para servir. Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele chamou os discípulos para servir, abandonarem as suas próprias vidas e servir o Evangelho de Cristo, aprendendo e ensinando. Então, irmãos, nós primeiro temos que buscar, aprender, mas também temos que levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão hoje participando de uma festa que o inimigo está festejando junto com eles. Nós precisamos nos levantar e sair atrás dessas pessoas. Muitas das vezes nós, como cristãos, nos achamos incapazes. Nós achamos que só o pastor, que só os missionários, que só as missionárias têm a capacidade de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas eu queria te dizer, irmãos, que quando Jesus Cristo, Ele chegou, quando Ele completou os seus 30 anos e começou o seu ministério, Ele não chegou hoje nas sinagogas e não chegou para os fariseus, para os escribas e disse, eu quero vocês, porque vocês são entendidos da lei. Não, Ele foi para os pescadores, para os cobradores de impostos. Ele se sentava, irmãos, no meio dos pecadores. É por isso que Ele diz que o filho não veio, o médico não veio para os sãos, mas sim para os feridos. É preciso entender, irmão, que eu e você temos a capacidade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, temos que entender que essas pessoas, como eu falei aqui no início, da menina que falou mal de Deus, não precisamos, irmãos, julgar. E sim, irmãos, orar por essas pessoas.
Porque a palavra de Deus nos manda, lá em Mateus, ir e proclamar o Evangelho. Deus não diz que é para a gente convencer ninguém. Deus não diz que é para a gente julgar porque aquelas pessoas não aceitam a palavra. Mas Deus diz, ide e pregai. A nossa obrigação é pregar o Evangelho e orar pelas vidas. E lembrando daquela menina que falou de Deus, falou mal, que nós possamos orar por esses tipos de pessoas. Tentar levar a palavra de Deus. Porque no meio de nós, onde eu trabalho, onde você trabalha, na escola, na sua vizinhança, tem pessoas do mesmo jeito. Pensando dessa forma, pensando que Deus não existe. Mas que nós possamos mostrar, através das nossas vidas, com exemplos, com serviço a essas pessoas, que Deus, Ele existe e Ele está conosco. Irmãos, nós precisamos entender também que esse Jesus Cristo, Ele opera até hoje, não só lá no meio do povo de Deus, mas que Ele opera milagres e maravilhas no nosso meio. Porque se o motivo de estarmos aqui hoje é nada mais que o próprio milagre de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, muitas das vezes nós queremos ver o milagre acontecer. Muitas das vezes nós queremos sentir o milagre. Mas eu mesmo prefiro que Deus venha estar trabalhando na minha vida, cuidando de mim, eu sem saber do milagre. Porque eu creio que Deus tem feito milagres na minha vida. Eu creio que Deus tem feito milagre na vida da minha família. Testemunho, em breve aqui, e nós olhamos para as minhas filhas e achamos que as meninas têm saúde. E eu e minha esposa temos passado por momentos difíceis. O momento que eu mais fiquei triste foi quando perdão. Foi quando alguém próximo a mim olhou para minha filha e disse que ela não ia vingar. Uma pessoa próxima, irmãos, disse que minha filha ia morrer. E eu pedi a Deus que Deus tomasse conta. Porque muitos não sabem aqui, a minha filha tem uma alergia que muitas crianças morrem. E eu e minha esposa, nós temos passado por essa dificuldade. E eu tento ser o mais duro, o mais forte na casa. Mas só Deus, irmãos. Só Deus na minha vida. E quando eu vejo ela saudável, quando eu olho para ela e vejo ela engordando, isso traz alegria. E vejo o quanto Deus tem cuidado da nossa vida. Eu vejo o quanto Deus tem feito por nós. Irmãos, não só eu, mas cada um aqui tem as suas dificuldades. Mas pensar em perder um filho é muito difícil. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus, Ele tem cuidado de nós. E Ele faz milagres nas nossas vidas, nos dias de hoje também.
assim como Ele fez no passado, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Esse Deus que eu confio, irmãos, eu peço que vocês confiem também, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem sustentado a sua igreja. E eu creio que Ele fará maravilha ainda no nosso meio. E eu quero ver, para honra e glória do nome de Deus, o médico falar que minha filha já está sarada. Eu creio nisso. Eu sei que cada um aqui tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Mas é maior o que está em nós do que está no mundo. Maior é aquele que tem nos sustentado. E Deus, Ele tem feito maravilha no nosso meio. Pedir, irmãos, para ficar em pé. Irmãos, os pecados que cometemos, o pecado que o mundo comete, nunca é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele morreu numa cruz, para que eu e você venhamos até a vida. Que nós possamos ter em nossa mente, irmãos, que esse Deus cuida de nós e tem cuidado até hoje. Seu Deus, querido, Senhor, te agradecer, Deus. Agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom.